que abençoe. Vídeo. Bem, hoje já está, né? Bom, vamos lá. Hoje eu primeiro agradeço pelo acolhimento. Sempre que a Dona Marli faz a oração, eu fico emocionada. E que Deus realmente nos proteja, todos nós, irmãos em humanidade. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a felicidade dos bons espíritos, até como uma forma de nós pensarmos, refletirmos sobre o que seria essa felicidade daqueles espíritos que já estão mais adiantados do que nós, e para que nós tenhamos uma referência para mudarmos o nosso comportamento, nos alinharmos diante daquilo que é necessário para que nós um dia possamos sentir a felicidade dos espíritos superiores, né? Então, eu iniciaria com a pergunta 967 do Livro dos Espíritos, quando Kardec ele pergunta aos superiores o que seria a felicidade para os espíritos elevados, né, superiores. E eles respondem, e eu vou dizer ipsis literis a resposta da Kardec. Eles disseram que felicidade para os espíritos superiores, e isso até eu peço que a gente, que nós acompanhemos esses dizeres, já pensando na nossa vida presente, né? Ou no mundo que nós estamos vivendo. Então, eles dizem: felicidade para os espíritos superiores é conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor é o que os une e para eles a fonte de uma suprema felicidade. Não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes do bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Somente os espíritos, somente os espíritos puros gozam, na verdade, da felicidade suprema, mas nem por isso os demais são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que são bastante adiantados compreendem a felicidade dos que avançaram mais e a ela aspiram, mas isso é para eles motivo de emulação, no sentido aqui de competição, no sentido sadio, e não de inveja. Então, eles compreendem isso e desejam chegar nesse mesmo patamar. E não se tratando então de inveja, sabe que deles depende alcançá-la e para este fim, mas com a calma da consciência pura, alcançá-la e trabalham para esse fim com a calma da consciência pura. Sentem-se felizes de não ter que sofrer ou que sofrem os maus. Então, só nessa definição dada pelos espíritos superiores, nós temos várias coisas para pensar. Primeiro, aqui na condição naquela escala oferecida por Kardec, né, que ele é a escala espiritual, que de forma didática ele nos apresenta de três, seriam três tipos de espíritos. Aqueles que se enquadram nos espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Nós ainda, dentro dessa variação de graus aqui que eles próprios mencionam, que há uma infinidade de graus, nós ainda nos enquadramos naquela categoria dos espíritos imperfeitos, que é o que nós somos ainda, até em razão
analisando o próprio planeta que nós habitamos, esse planeta, diga-se de passagem, maravilhoso que nos foi oferecido pelo Cristo. Nós estamos ainda num aprendizado por ser esse planeta de expiações e provas, onde o mal prepondera, mas, como bem disse a dona Marli nessa oração inicial, estamos vivendo um período já da transição planetária, obedecendo à ordem, à lei do progresso. Nosso planeta vai se transformar, né, nos próximos séculos num planeta de regeneração. Então, é claro que aqui há uma mescla que não dá para ter uma definição exata de em que patamares nós nos encontramos uns em relação aos outros. Como eles próprios, aqui eles dizem, né, que há essa escala muito variável de níveis de consciência, de evolução, aqui também conosco opera a mesma coisa. Nós estamos, cada um de nós, num determinado patamar e que nós vamos galgando gradativamente, fazendo, conquistando as nossas virtudes. Então, esse nível, o primeiro ponto para se compreender a felicidade dos espíritos é entendermos o patamar que nós nos encontramos. Mas isso também não pode ser um instrumento, por exemplo, para nós nos quedarmos inertes. Ah, eu tenho a eternidade toda, eu sou ainda um espírito muito imperfeito, eu estou habitando um planeta de expiações, de provas e expiações, eu tenho todo o tempo. Não, nós temos, o tempo é hoje. Se nós aqui, né, no nosso e isso a gente pode até levar para as outras pessoas de outras religiões, porque não somos só nós espíritas que temos, que estamos em busca de alguma coisa. Eu, particularmente, me sinto muito privilegiada de estar em contato com a doutrina dos espíritos, porque ela é o consolador prometido por Jesus. Ela que viria no tempo certo e chegou no tempo certo para trazer a nós outras revelações, principalmente a nossa relação com o mundo espiritual. Além disso, ela é extremamente consoladora. Então, nós começamos a entender, quando nos dedicamos ao estudo dos seus princípios, a entender o nosso posicionamento no mundo. E, a partir daí, o que nós temos que fazer? Não tem aquela fala, quem muito é dado, muito será pedido? Então, é essa a situação que nós, espíritas, nos encontramos. Se nós estamos recebendo este manancial de informações, nós não podemos mais alegar ignorância. E a partir deste momento, nós temos que começar a fazer um trabalho muito grande. Além dessa questão, então, de deixarmos definido aí o nosso nível evolucional, né, o nosso patamar, nós também percebemos, por essa definição dada pelos espíritos superiores, que a felicidade ela está intimamente ligada ao desprendimento material. E aí é outra coisa que nós podemos fazer muitas considerações, haja vista, né, a situação do nosso planeta em relação a essa exacerbamento, vamos dizer, pelas coisas da matéria, por ser alguma coisa relevante no mundo, mas o apego muito grande à matéria, a tudo aquilo que é o que nós também entendemos, entre aspas, aqui, a ilusão do mundo. Porque isso fica muito patente hoje até por esse avanço da tecnologia, e nós temos a oportunidade
ver, né, vez ou outra aí, olhando as redes sociais, ainda um apego muito grande sobre as coisas do mundo, sobre ter as coisas, né? E aí o que que isso acaba gerando, né? Isso daí uma essa necessidade, essas necessidades materiais que ainda estão fortemente arraigadas em nós e se traduzem para muitos como uma fonte de prazeres, como se esses prazeres, a não realização desses prazeres, ah, pudessem trazer todo tipo de sofrimento, né? Então, eu preciso ter o que o outro tem, eu preciso ter a mesma posição de destaque, de relevância no mundo que o outro tem. E isso acaba, obviamente, gerando incontáveis sofrimentos que existem no nosso meio. A inveja, que acaba, Oi, Lu, né, eu tô assistindo. a inveja que acaba se manifestando. Às vezes, raiva as pessoas sentem por aquilo que os outros têm e ele não consegue ter, ciúme, desespero e todas essas manifestações que nos impedem de sermos felizes, né? Então, criando uma ansiedade muito grande, né? E tantas outras situações, motivos, vamos dizer assim, de tortura para nós, espíritos ainda inferiores. Então, o que se pretende aqui, hoje, o que eu pretendo é que nós façamos uma reflexão sobre essas questões, né, desse apego demasiado sobre as coisas materiais, porque nós não precisamos de muito para viver, nós precisamos sim ter algo que nos dê tranquilidade. Nós precisamos sim batalhar para termos um teto, para termos comida à mesa, para vivermos, vamos dizer assim, com dignidade. E isso é um dever, não seria nem algo absolutamente que nós pudéssemos desprezar. Nós precisamos, né, também agir de uma forma no mundo para que nós não sejamos pedra de tropeço para os outros, porque enquanto eu ficar inerte, sem me movimentar, sem me esforçar para as minhas realizações, eu certamente vou estar sobrecarregando alguém que vai ter que me dar aquilo que eu não consigo trazer para mim. Então, são esforços que nós temos que ter desde todo sempre na nossa vida, né, para que nós tenhamos isso. Então, ter algumas coisas não significa nenhum tipo de ambição, nem descabimento. Muito pelo contrário, é uma questão de dever que nós temos de sermos úteis, de conquistarmos o pão de cada dia, o teto que nos acolhe. Eu, esses dias aqui em São Paulo, muito frio, e não me sai da cabeça o tempo todo as pessoas nas ruas, morando nas ruas, né? Claro que por detrás existem dramas muito expressivos. Na medida do possível, nós fazemos cada um pouquinho, doando, ajudando, mas nós não resolvemos esses problemas graves. Então, quando nós estamos aqui acolhidos dentro da nossa casa, com cobertor, agasalhados, olha só, nós estamos sim fazendo alguma coisa por nós mesmos e agradecemos muito por isso e tristemente pensamos naqueles que estão aí nas ruas, né? Por mais que se tente ajudar, são muitos que ainda necessitam de ajuda. Aqui não vai nenhum tipo de julgamento, mas tem muitos que não querem sair das ruas. E a gente, às vezes, tem oportunidade de ver a insistência para que eles sejam
saiam das ruas, se dirijam a algum lugar, a um abrigo, e as pessoas às vezes não querem. Mas isso é outro problema, isso é um problema do nosso mundo, que um dia, se Deus quiser, haverá de não termos mais que conviver com tudo isso. Então, nessa definição de felicidade, essa que os espíritos superiores entendem, nós percebemos que o desprendimento material é algo a ser considerado, né, para que nós então não tenhamos atitudes de ilusão no mundo. E aí eu achei também um conteúdo num dos livros de Hermance de Foucault, Mereça Ser Feliz, sobre a colocação, a condição, o que seja a felicidade espiritual, quando ela faz algumas considerações sobre o tarefeiro espírita, que somos nós, né? E ah, nós vimos que os espíritos superiores, que a felicidade, a primeira fala deles, é o conhecimento de todas as coisas, o que infelizmente nós não temos ainda, né? Só os espíritos puros, naquela escala apresentada também por eles, que fica subentendido, só os espíritos puros têm o conhecimento de todas as coisas a ponto de ombrearem com Deus, como é o caso do nosso Cristo planetário, de Jesus, e todos aqueles que estão nessa categoria de espíritos puros. Então, nós aqui, voltando aos tarefeiros da casa espírita, quando nós chegamos a uma casa, o que que nós fazemos? Nós chegamos num primeiro momento buscando apoio, entendimento, consolo, né? É bem aquela frase que não vai pelo amor, vai pela dor, né? Muitas vezes nós procuramos porque o nosso espírito anseia alguma coisa que consiga responder a todos essas diferenças que existem no mundo. Nós pretendemos preencher o nosso espírito, a nossa alma, com valores verdadeiros, né? E outros que às vezes chegam às casas espíritas pela dor, pela dor. Felizes os que chegaram primeiro em busca daquilo que necessita, ou o seu espírito necessita. Então, quando nós chegamos a uma casa espírita, em busca de apoio, de consolo, recebemos a orientação acertada para buscarmos o trabalho e o estudo, que são medicações essenciais para a recuperação e desenvolvimento da felicidade e da paz. Então, nós já encontramos isso na casa espírita, não é? Então, está ali, ó, correspondendo ao que os espíritos superiores definiram como é sentir a felicidade plena. Primeiro, o conhecimento de todas as coisas. Então, nós vamos buscar esse conhecimento. É claro que esse conhecimento ele só vai ser pleno dando os primeiros passos, e é o que nós estamos fazendo. Quando nós chegamos à casa espírita, começamos a estudar, nos dedicamos às leituras. O nosso conhecimento, ele vai, obviamente, se ampliando. A nossa consciência, ela vai se ampliando, né? Nós vamos despertando para valores que muitos talvez estivessem adormecidos, mas nós estamos, né, a caminho fazendo isso. Então, a condição, né, desse conhecimento é essencial na casa espírita. Então, nós começamos o nosso trabalho espiritual, nos doando também nas atividades de amor ao próximo. Tá? Então, nós nos envolvemos com a casa, com os trabalhos que a casa oferece para os outros, seja na sopa, nos bazares, no atendimento fraterno, e nós vamos sentindo, sim, uma alegria de estarmos fazendo alguma coisa útil
não só para os outros, mas acima de tudo, para nós mesmos, porque isso é um fato que não tem como contestar. Quando nós estamos fazendo alguma coisa de bom para alguém, um trabalho para os outros, quem sente mais alegria somos nós mesmos do que aquele que recebe. Isso é um fato, né? Aí, com o decorrer do tempo, o trabalhador espírita, ele percebe que se encontra diante de si mesmo e com o grave compromisso de transformação e crescimento. Então, isso é um outro ponto absolutamente relevante. E aí que nós precisamos fincar os nossos pés no chão, pensarmos na nossa estatura evolucional, para que isso não gere, vamos dizer assim, uma ansiedade ou um desânimo, porque tanto uma coisa como outra podem ocorrer se nós quisermos assodadamente ter conquistas que elas só vão se operar ao longo do tempo, ao longo da nossa jornada. E a nossa caminhada, a partir do momento em que nós despertamos essa consciência, ela é para toda a eternidade. Nós vamos, em sucessivas reencarnações que ainda teremos, prosseguir nesse processo de autoconhecimento e autotransformação. Então, para aqueles que acreditam que numa encarnação eu vou conseguir me transformar numa pessoa absolutamente conhecedora de todas as coisas, ser uma virtuosa, não, isso se alguém estiver pensando por esse lado, vai fatalmente chegar num ponto em que vai se deparar com a decepção, não é? Então, nós temos que pensar nisso como algo a ser conquistado ao longo do tempo. Então, nesse tempo, aí nós já percebemos que trabalhar e estudar são os caminhos da descoberta do e fortalecimento. Nós precisamos trabalhar e estudar. Trabalhar para o próximo e estudar é buscar o conhecimento que nos falta. E aí passa um tempo e nós percebemos, então, que, além disso, nós precisamos começar o trabalho, que aí eu considero o mais relevante e o mais árduo, que é a transformação de si mesmo, buscando o autoconhecimento. Eu já tive aqui oportunidade, porque é um assunto que eu gosto de abordar, que é essa tal da reforma íntima tão falada e que às vezes alguém já me disse em outras épocas, mas reforma íntima não é problema de espiritismo. Eu discordo totalmente, porque quando você tem contato com tantos ensinamentos, principalmente no campo do evangelho, né? Quando nós estudamos o evangelho no sentido daquele evangelho do início, né? Que é os ensinamentos de Jesus e não aquilo que os homens distorceram ao longo dos séculos, mas o evangelho redivivo, lembrando todos aqueles ensinamentos puros que Jesus nos passou, nós vamos ver que ele espera de nós o quê? Transformação. O homem velho no homem novo. Então, isso é um fato inconteste. Nós precisamos, sim, buscar esse autoconhecimento e a nossa consequente transformação. Então, procurar essa introspecção dentro de nós, reconhecendo as nossas sombras, isso é um trabalho que exige, aí nesse livro de Hermance de Foucault, que eu gosto muito, ela diz que isso tudo é um processo que exige tempo, disposição incansável de recomeçar,
porque isso, nós, a todo momento, nós estamos, às vezes, tendo quedas, né? Nós começamos, achamos que estamos indo por um bom caminho, de repente a gente tem uma conduta que parece que nós não estudamos, não ouvimos, não, nada, e aquilo dá um abatimento. Mas nós temos que retomar, incansavelmente nós temos que começar e recomeçar todas as vezes que nós sentimos que nós falhamos em algum ponto. E sempre há oportunidade de nós fazermos esse recomeço, reconhecendo com humildade que nós erramos, nos desculpando, examinando aquilo que nos fez sentir essa coisa que nos incomoda, né? Porque antes a gente fazia e não se dava conta. Agora nós fazemos e nos sentimos mal quando não agimos bem. De vez em quando, nós meditarmos e ter aquele momento nosso de reflexão, de silêncio, longe de telas, longe de barulho, pensando no ser que somos, meditando, entrando em conexão com Deus, com a espiritualidade maior. O cultivo de novos hábitos também é essencial. Eu dou aula lá no centro que eu frequento, gosto muito da casa, e eu me lembro um dia dando aula sobre o Livro dos Espíritos, e um dos alunos, assim, fazendo uma reflexão em aula, ele falou que uma das coisas mais difíceis para ele, por exemplo, era como ele estava adquirindo uma consciência nova, percebendo que ele era responsável por aquilo que ele fazia, os lugares que frequentava, o tipo de amizade que tinha, ele começou a sentir a necessidade de mudar isso, e aí a dificuldade maior é se enquadrar com aquele grupo que você está habituado, muitos, às vezes essas baladas intermináveis, esses barzinhos da vida com todo tipo de desregramento. E aí, quando você começa a adquirir uma consciência, você vai refletindo sobre isso. Isso não significa que nós não possamos, de vez em quando, sair, irmos a um restaurante, irmos a um espetáculo, nada disso. Aqui não se enquadra isso, mas dizendo de novos hábitos, de hábitos saudáveis na nossa vida. E eu entendi muito bem o que ele sentia, né? Porque também é um desafio muito grande você se colocar diante dos outros quando você quer proceder a essa transformação. Então, aí também nesse processo, nós precisamos da oração, e isso é requisito sine qua non, né? Nós precisamos estar constantemente em conexão com Deus, com a espiritualidade maior, para que nós consigamos também receber forças para irmos trilhando este caminho, para um dia chegarmos a sentir a felicidade que nós já ansiamos por ela. A renúncia é outro aspecto também, né, para essa conquista da felicidade. A renúncia, muitas vezes, exige um sacrifício da nossa parte. Renunciar a hábitos, aquilo que gostamos, enfim, é também algo que nós precisamos fazer. Outra coisa é a vigilância mental. Nós, às vezes, temos, né, nós podemos ter uma aparência de bonzinhos, de suaves, mas a nossa mente pode ser turbulenta. Nós pensarmos, às vezes, sem que isso se manifeste em coisas que nós não deveríamos. E o nosso pensamento, ele é criador. Então, para o externo, para aquilo que é material, ninguém vai perceber que nós estamos pensando, mas o nosso pensamento se reflete na nossa aura, na nossa vibração. Então, por outros, nós estaremos sendo observados. Então, essa vigilância mental, ela também é extremamente necessária para que a gente vá
que nós consigamos ir gradativamente, nos libertando de todas as mazelas do nosso espírito para chegarmos um dia e chegaremos a sentir essa felicidade. A vontade é outra coisa, como também acho que eu já tive várias vezes oportunidade de dizer, Leon Denis, ele coloca a vontade como uma das potências da nossa alma. Então, vontade ativa é algo que nós não podemos desprezar para todas as coisas, para nos libertarmos de vícios, para fazermos os nossos trabalhos, cumprirmos com os nossos deveres. Tudo isso nós precisamos ter uma vontade ativa. Disciplina sobre os desejos, né, que são muitos, e isso é compreensível no mundo em que se oferece tantas ilusões. Nós precisamos aprender a conter os desejos, examinarmos quais são esses desejos, de que tipo são esses desejos, para que nós então consigamos refreá-los se eles não trouxerem coisas boas e positivas para nós. Outra coisa, o diálogo fraternal. É o que falta no nosso mundo. Hoje nós estamos vivendo. Eu quero acreditar que não seja a preponderância nas atitudes das pessoas, mas quando nós nos deparamos com a falta de diálogo, com o desrespeito com a opinião do outro. Isso tudo pode ser só de uma minoria, mas é uma minoria barulhenta que faz um estardalhaço muito grande e acaba criando um desequilíbrio. Então, nós precisamos aprender a dialogar, a respeitar a opinião dos outros, mas não no sentido de aceitarmos submissos aquilo que os outros querem que nós façamos. Isso é outra coisa, mas nós devemos aprender a conversar uns com os outros, né? E outra coisa também apresentada nesse processo de autoconhecimento, autotransformação, que nos levará a ter um dia e sentirmos aquela felicidade plena, é sempre o dever cumprido com amparo espiritual. Então, o dever, gente, é algo, dever e responsabilidade. Temos compromissos, temos obrigações, temos comprometimentos e temos que cumpri-los, temos que fazer a nossa parte. Não tem jeito de escapar. Em todos os sentidos, todos, nós temos a possibilidade de realizarmos, de cumprirmos com esses deveres que nos são impostos dentro de casa, na sociedade, na casa espírita, enfim, em todos os lugares. Então, não existe, eu já estou caminhando para o final, não existe felicidade sem pleno conhecimento de si mesmo. E esse mergulho interior é indispensável e, lógico, nesse contexto, a convivência é uma escola bendita. Imaginem que para que serviria nós nos recolhermos solitários em algum ponto e aí tentarmos fazer meditações e ficarmos em oração, vivendo de forma, né, ali na contemplação, se nós não tivermos o próximo para fazer, para termos os embates, a necessidade de nós testarmos aquilo que está dentro de nós. Porque é fácil falar que eu sou zen e se eu estiver sozinha, isolada do mundo. Mas a convivência nesse contexto é escola bendita. Então não adianta querer fugir dessa convivência com os nossos irmãos de humanidade. Nós precisamos, sim, ah, saber os motivos das nossas reações uns frente aos outros, entender os sentimentos e as ideias nas relações, e é isso tudo que vai proporcionar
o engrandecimento da alma que busca, que em busca de si próprio. Então, é isso que nós precisamos. Então, já indo já para o final, viu? Porque eu acho que eu não sei se eu já passei, é recomendável sempre, ao lado das tarefas, do estudo, que nós tenhamos um relacionamento mais fraterno, que dentro da casa espírita nós possamos ter uma construção, vamos dizer assim, de grupos autênticos, que nós possamos falar uns com os outros, das suas angústias, das suas lutas, né? Tirar aquelas frases assim do tipo, ah, espírita não chora, espírita não faz isso, não faz aquilo. Não é dessa maneira que nós vamos nos ajudar dentro da casa espírita ou em qualquer lugar. Nós precisamos ter, de vez em quando, esse amparo, esse desabafo das nossas angústias, que todos nós temos, das nossas lutas. Assim também, compartilhar as nossas vitórias, os nossos sonhos, né? E fazendo com isso uma permuta muito grande das nossas vivências, que só vão acrescentar, só vão nos ajudar a sermos solidários uns com os outros. Nós não podemos nos vestir com capas, com máscaras, com verniz. Nós precisamos nos revelar aos outros como somos e termos dos outros a compreensão, assim como nós compreendermos aquilo, né, que o outro também tem de necessidade. E assim, eu já caminhando para o final, ah, e nesse pouco contexto que eu passei, o que nós não podemos jamais deixar de alertar ou relembrar que o compromisso da transformação é individual e exige esforço, né? Para nós não fazermos aquilo que já fizemos outrora, aquelas velhas ilusões que já tivemos, de negociar com Deus em favor das vantagens que queremos obter na nossa vida, né? Então, a gente também tem que se libertar da ideia de que sermos só um trabalhador da casa espírita, isso já poderá nos trazer a paz e felicidade. Todas as atividades, óbvio, que se erguem em nome do Espiritismo, deveriam ter como principal objetivo essa visão de compromisso educativo no qual ele está ingressando. Essa responsabilidade está atrelada diretamente às funções daqueles que a dirigem, que devem ser, obviamente, os primeiros a terem consciência clara das linhas de aprendizado em que cada atividade pode desenvolver no mundo espiritual, no mundo mental, psicológico e emocional dos tarefeiros espíritas. E isso eu trouxe para esse lado, porque volta e meia, infelizmente, em algumas casas existem uns conflitos, e claro que eles existem porque somos seres humanos, mas nós temos que nos empenhar com aquilo que nós estamos fazendo dentro da casa espírita, para que não haja cisâneas, para que haja acolhimento, que as pessoas, porque vamos pensar na nossa responsabilidade perante a doutrina, que nos oferece tanto, que nos proporciona tantas coisas, né? E nós, às vezes, não conseguimos ser caridosos e passar aquilo que recebemos em abundância àqueles que estão conosco, dividindo esses espaços igualmente, né? A luz, a luz com a qual clareamos os caminhos alheios é crédito perante a nossa vida. Então, somente a luz que fazemos no nosso íntimo nos pertence e é fonte de liberdade, equilíbrio, de paz e de riqueza de alma. Então, queridos, eu finalizando com uma frase de
de Hermance nesse livro, Mereça Ser Feliz, que ela diz que a felicidade tão procurada no mundo da transitoriedade está em nós, no ato de penetrarmos na desconhecida gleba do eu, arando este terreno fértil para que floresça a divindade da qual somos todos portadores. Essa é a felicidade dos espíritos superiores, conforme assertiva da codificação. Todavia, pode ser a nossa ainda agora. Então, essa felicidade nós podemos já começar a granjeá-la, senti-la, não nos incomodarmos com aqueles que estão mais adiantados conosco, mas, pelo contrário, buscarmos caminhos, rumos, para que nós também consigamos chegar nesse patamar de felicidade em que nós já nos encontramos mais desprendidos das coisas materiais, quando o nosso foco é a nossa vida espiritual, é a nossa elevação espiritual, que é o que é importante. O mundo, nós precisamos do básico dele para vivermos com dignidade, como disse, e não sermos pedra de tropeço para ninguém. Mas a verdadeira felicidade nós podemos começar agora, já, nesse momento, nos sentindo felizes pelos que estão adiantados e buscarmos ver o que eles fazem ou o que fizeram para atingir esse patamar de felicidade, que um dia todos nós alcançaremos. Então, né, em matéria de felicidade, não há muito o que fazer, né? Nós precisamos sim desenvolver o amor dentro de nós, que é a força da vida, e o trabalho vinculado ao amor é uma usina geradora de felicidade. Eu agradeço a vocês, obrigada pela oportunidade e até uma próxima, uma próxima oportunidade com vocês. Obrigada.